Bora começar a questão número 9 da prova do IME de 2026. Nós estamos na segunda fase e essa é a prova de Química, uma questão de equilíbrio. Vamos dar uma olhada no enunciado. Fala, meu povo, tudo na paz? Quem vos fala é Jesus. Então vamos lá resolver essa questãozinha aí de equilíbrio. Vamos ver o que ela fala. Nas últimas décadas, tem sido observado um aumento substancial da concentração de dióxido de carbono na atmosfera terrestre. Pesquisas recentes estimam que, sem a adoção de medidas mitigadoras da emissão de poluentes, essa concentração de CO2 deve atingir cerca de 545 partes por milhão, base molar, no ano de 2050. Beleza. Primeiro você tinha que saber que esse ppm era partes por milhão. Eu não sei se no início da prova estava escrito isso, vamos dar uma olhada? Não, estava não, então você tinha que saber. Mas isso é tranquilo, né? Base molar, tranquilo. Então significa que é 545 partes por milhão de mol, beleza? Então tá, letra A. Calcule a concentração molar de CO2 dissolvido em água pura a 25 graus Celsius, assumindo equilíbrio com a atmosfera nas condições estimadas para o ano de 2050. Bom, essa parte aí de equilíbrio do gás dissolvido num líquido e dele na atmosfera, a gente usa a lei de Henry. Que é o seguinte equilíbrio, né? O CO2 gasoso, que é o CO2 da atmosfera, em equilíbrio com o CO2 dissolvido. Ou seja, o CO2 aquoso. Para você calcular a solubilidade, né, ou seja, a concentração mol por litro do CO2 aquoso, do dissolvido em água, você usa a lei de Henry, que diz que a solubilidade dele vai ser a... Vou colocar bonitinho. A solubilidade do CO2 vai ser a constante de Henry para o CO2 vezes a pressão parcial do CO2. Bom, a pressão parcial do CO2 a gente pode usar esse dado que ele deu aí, 545 partes por milhão. Está na base molar, mas você sabe que a pressão e o número de mols são diretamente proporcional. Então a gente pode usar, sim, o 545 partes por milhão ali. Então, a gente só precisa da constante de Henry. Vamos ver se a gente tem ela no início da prova. E a gente tem, olha lá, constante de Henry para o CO2 a 300 Kelvin. 3,3 vezes 10 a menos 2. Então eu vou ter que usar esse dado. Então 3,3 vezes 10 a menos 2. 3,3, né? Tem que usar uma vírgula aqui. Pronto. Agora observa a unidade. Está em mol por atm litro. Então é atm que eu tenho que usar a pressão parcial. A pressão atmosférica, nós vamos considerar ela como 1 atm. Então, por exemplo, vamos supor que a fração molar do CO2 seja 10%. Então a pressão parcial do CO2 seria 10% de 1 atm. Entendeu? Só que aí a gente tem esse dado 545 partes por milhão. Então olha só, 545 partes por milhão. Então é dividido por 1 milhão, né? Que é vezes 10 a menos 6. Beleza? Essa seria a pressão parcial, porque é isso aí de 1 atm. Então, na verdade, é isso aí vezes 1, né? Vezes 1 atm. Beleza? Então, essa é a conta que a gente tem que fazer. Então, a solubilidade, né, de CO2 vai dar. Essa questão também tem muita conta. Então, eu vou colocar aqui para você ver junto comigo. Então, aqui, ó, 3,3 vezes 545. Eu vou colocar como se isso aí fosse 1.800, beleza? Então isso aí vai dar 1.800, que é 1,8, né? Agora tem que ver os zeros. 1.800, para eu chegar em 1,8, é 10 ao cubo. 10 ao cubo vezes 10 a menos 2 dá 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 com 10 elevado a menos 6 dá 10 elevado a menos 5. E isso aqui está em mol por litro. Cuidado para não colocar litro com L minúsculo, tá? Porque isso é um erro. Observa aqui, ó. O L do mol está minúsculo, mas o L do litro está maiúsculo, tá? Então toma cuidado porque o correto é maiúsculo. Então pronto, então a letra A pediu isso. Então aqui está a resposta da letra A.
Beleza? Vamos agora para a letra B. Com base na concentração obtida no item anterior, calcule o valor do pH da solução resultante. Vamos lá. Então, olha só. O CO2 aquoso, ele sofre hidrólise. E nós vamos ter o seguinte equilíbrio. Isso aqui vai virar o ácido carbônico, né? O H2CO3. Só que o H2CO3, ele dissocia em H+, e HCO3-. Beleza? Tranquilo. Ele me pediu o pH, então a gente precisa achar a concentração de H+, que é a mesma do HCO3-, né? Na hora que eu for fazer a minha tabelinha de equilíbrio, eu vou colocar X para um, X para o outro, então tá tranquilo. E esse negócio aqui a gente calculou na letra A. Então basta que a gente use a constante de equilíbrio dessa reação. Vamos lá na capa da prova. E aí, cadê a constante de equilíbrio? Não tem. Então eu não tenho o Ka daquela reação, infelizmente. Eu não tenho. Tem alguma coisa nesses dados de prova? Porque eu preciso de alguma informação. Tem alguma coisa aqui que lembre o CO2 e o HCO3-? A única coisa que eu tenho do HCO3- é o ΔH e o ΔG. Será? Do CO2 eu também tenho os dois, né? Aqui, ó. CO2, CO2. E eu também tenho o ΔG da água e o ΔG da água, que é o que aparece lá. E o H+ também, aqui e aqui. Então, todas as 4 coisas que apareceram naquela equação química, eu tenho aqui as informações do ΔH e do ΔG. E aí eu preciso pensar assim, será que existe alguma relação entre ΔH e a constante de equilíbrio? Ou entre o ΔG e a constante de equilíbrio? E a resposta é sim, né? A gente sabe, da termodinâmica, que o ΔG de uma reação, ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com a constante de equilíbrio, certo? Pô, isso é um pouco difícil de você lembrar lá na hora, porque você vai ficar procurando o Ka e não vai ter, né? Você não vai pensar, então, peraí, vou usar o ΔG para eu achar a constante de equilíbrio. Você não vai ficar pensando nisso, né? Mas o ΔG tem a ver com o Ka. Então vamos lá, qual que é a relação entre os dois? O Ka, vamos chamar de Ka, né? É igual a E elevado a menos ΔG sobre RT. Essa que é a relação. O ΔG, o enunciado, a tabela lá no início da prova, me deu um monte de informação. O R e o T eu também tenho. Então eu vou conseguir achar o Ka a partir disso aqui. Tá bom? Então é isso que a gente vai usar. Bom, eu vou deixar esse Ka para depois. Eu vou guardar ele aqui do lado, tá? Porque eu não tenho o ΔG ainda. Então eu vou anotar aqui os valores de ΔG de cada uma dessas espécies. Vamos lá? O ΔG do H+ é 0, era um que eu lembro. Agora CO2 aquoso, olha lá, menos 386. Vou anotar aqui, ó. Menos 386. Água líquida, menos 237,1. Menos 237,1. E o HCO3 menos 586,6. Menos 586,6. Esses são os valores de ΔG, ok? 586,8. Tomar cuidado com esses valores, não que isso aqui fosse mudar muita coisa, né? Então, beleza. Então, o ΔG dessa reação aí, ΔG padrão, eu consigo calcular. São os produtos menos os reagentes, né? Então vai ser produto menos 586,8 mais 0. E aí eu vou subtrair os dois ali. Como os dois são negativos, então vai acabar dando mais, né? Então vai dar mais 386 mais 237,1. Então a gente encontra o ΔG dessa reação. Outra continha meio chata, né? Mas vamos lá. Vou arredar isso para cá. Pronto, que aí você consegue ver. Então, menos 500. Espera aí que não está pegando. Agora vai. Menos 586,8
mais 386 mais 237,1. 36,3. Ótimo. 36,3. Agora tem que ver se é quilojoule. É, quilojoule por mol. Tomar muito cuidado com essas unidades, né? Então é isso. Quilojoule por mol. Pronto. O ΔG já está achado. Agora nós vamos usar essa equação aqui para achar o K. Vamos lá? Então o K vai ser igual a E elevado a menos 36,3 quilojoules. Vou passar para joules, certo? Dividido pelo R. Olha lá no início da prova o R dado também. Está em joule, tá vendo? 8,3. Por isso que eu passei o quilojoule para joule. Então nós vamos usar aqui o 8,3 vezes, e a temperatura, vamos ver se ele fala a temperatura. 25 graus Celsius, tá vendo? Então nós vamos usar 25 mais 273, dá 298. Essa é a conta que a gente tem que fazer. Então o nosso Ka, eu vou deixar esse E elevado, obviamente porque eu não consigo fazer E elevado, né, de cabeça. E a gente vai ter que aplicar menos log lá no final. Aí o log vai ajudar aqui. Mais uma vez essa continha chata aí. Vai dar menos alguma coisa, né? Então menos... Mais uma vez, vou recorrer aqui à calculadora, eu vou arredar ela para cá agora. Pronto. Então vamos lá, ó. 36,3 vezes 1000, né, que é o 10 ao cubo, dividido por 8,3, dividido por 298. Olha lá, deu esse valor aí. Então, menos 14, aí é 676. Então eu vou colocar 68. Pronto, fechar aqui, tá aí. Então esse é o nosso Ka. Eu vou deixar com E, tá bom? E agora nós vamos para a parte do equilíbrio. Então eu vou pegar essa equação aqui, essa hidrólise, e vou colocar aqui embaixo. De novo, tá? Estou repetindo ela aqui embaixo. Vamos lá. Então o CO2 inicialmente é aquele valor lá em cima, 1,8 10 a menos 5. 1,8 vezes 10 a menos 5. E aí a água não interessa, né? Porque ela não entra. Aí vamos supor que aqui eu tinha 0 e aqui eu tinha 0. Obviamente que eu não tinha 0 porque eu tenho 10 elevado a menos 7 da água. Mas eu vou considerar que isso é muito pouco em comparação com o que vai ficar do H+. Se no final das contas eu achar um pH próximo de 7, eu vou ter que refazer a questão e colocar 10 a menos 7 aqui de início, tá bom? Beleza. E aí eu vou perder um tanto aqui, não vou? Eu vou ganhar esse mesmo tanto aqui e vou ganhar esse mesmo tanto aqui. Aí aqui eu vou ficar com 1,8 vezes 10 a menos 5 menos x. Aqui eu vou ficar com x e aqui eu vou ficar com x. A água não interessa. Então, eu posso afirmar que o Ka é igual a... Vou começar com o denominador aqui. 1,8 vezes 10 a menos 5 menos x. E aqui em cima, x ao quadrado, certo? E aí, eu vou desconsiderar esse x aí na hora que eu for fazer a conta do 1,8, porque senão vai ficar muito complicado também, tá bom? Então, eu vou usar 1,8 vezes 10 a menos 5 mesmo. Vou tirar esse x daí. Então, já vou apagar aqui de uma vez. Centralizar isso aqui. Então, você concorda comigo que o x ao quadrado, esse x é a concentração de H+, hein? Vai valer o Ka vezes esse valor, 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, quer dizer que o x ao quadrado vale aquele E elevado vezes 1,8. Aí eu preciso achar o x agora, que é o pH que ele me pediu, então nós vamos passar aqui para baixo. Então, x ao quadrado é igual a E elevado a menos 14,68 vezes 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Agora é conta, né?
Olha, eu quero pH, então a concentração de H+ mesmo não me interessa muito não. Lembrando que o nosso pH ele é menos o log da concentração de H+, então ele é menos log de X, não é assim? Se o pH é menos log de X, então basta que eu aplique menos log dos dois lados dessa equação. Então vou na linha de baixo para não ficar pequeno. Então vai ficar menos log de x ao quadrado é igual a menos log de E elevado a menos 14,68. Quando você tem um produto e você aplica você aplica log, né? Ele separa em soma, não é? Mas como eu apliquei menos log, então vai virar menos o log de 1,8 vezes 10 a menos 5, que eu já vou transformar em 18 vezes 10 a menos 6, ok? Pronto. O 2 sai para fora. E o menos log de x é o pH. Então aqui fica 2 vezes o pH. O menos 14,68 sai para fora. Não sai? Então fica 14,68. E aí fica log de E. Eu não sei quanto é o log de E, mas... Observa. O log de E, ele é 0,434 vezes o ln de E. Só que o ln de E é 1. Então quer dizer que o log de E é 0,434. 0,434. Menos log de 18 menos log de 10 a menos 6. Aqui eu separei também o produto em uma soma. Por que ficou menos? Porque já tinha um menos lá fora. Então vai ficar que 2 vezes o pH é igual. Essa eu vou... Não, vamos lá. 14,68 vezes 0,434. 14,68 vezes 0,434. 6,37. 6,37. Menos. Agora vamos para o log de 18. O que é 18? Não é 9 vezes 2? E o 9 não é 3 ao quadrado? Ó, 3 ao quadrado, o quadrado saiu. Mais log de 2. Aquele menos 6 cai para fora. Então aqui vai ficar mais 6. 6,37 mais 6 dá 12,37. Menos 2 vezes o log de 3. Volta no enunciado. 0,477. Enunciado não, na tabela de dados. O log de 2 é 0,301. Mais uma continha chata, vamos lá. 12,37 menos 2 vezes 0,477 menos 0,301. 11,11. 11,11 ou 11,12? Ah, sei lá. 11,12, vai. Então, 2pH é igual a 11,12. Eu coloquei 12 para eu poder dividir por 2 e ficar mais bonito. Então, pH é igual. Última vez, hein, calculadora. 11,12 dividido por 2. 5,56. Lá no início eu tinha falado, se estiver muito próximo de 7, eu vou ter que refazer. Mas não está muito próximo de 7, não. Vou largar assim, tá bom? Então tá aí, ó, a letra A tá ali, 1,8 10 a menos 5, e a letra B, 5,56 mais ou menos. Pronto, agora falta a letra C. Com base, quer dizer, considere uma solução em equilíbrio com o CO2 atmosférico. Se a temperatura for aumentada e a concentração de CO2 dissolvido for mantida constante, o pH da solução aumentará ou diminuirá? Bom, vamos lá. Nós temos dois equilíbrios acontecendo simultaneamente. Esse, o que a gente usou na letra A. E nós temos também esse, que nós usamos na letra B. Um aumento da temperatura vai deslocar esses equilíbrios no sentido endotérmico, só que a gente ainda não sabe qual é o sentido endotérmico. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o ΔH dessas duas reações aí.
Na verdade, eu só preciso saber se ele é positivo ou negativo. Não me interessa muito o valor, não, tá bom? O CO2 aquoso, vamos anotar os valores de ΔH aí? CO2 aquoso, volta aqui, ó. Menos 413,8. Menos 413,8. E o outro, que é o gasoso, é menos 394. Menos 394. Na hora que eu fizer o produto menos o reagente, vai dar negativo. Então o ΔH é negativo. Pronto, guarda essa informação. Agora aqui, ó, CO2 aquoso, menos 413,8. Água líquida, 285,8. Menos 285,8. H+, 0. HCO3 menos 692. Menos 692. Olha, 413 mais 285,8 vai dar mais de 700, né? Vamos só conferir aqui. 413,8. 413,8 com 285,8. Dá 700 basicamente. 700 e o outro lá 692. Menos 692 menos 700 dá positivo. O valor não me interessa. O que interessa é que o ΔH aqui é positivo. Então tá bom. A primeira reação é exotérmica, a segunda reação é endotérmica. Um aumento de temperatura, que foi o que ele falou, volta lá em cima para você ver lá. Ó. Temperatura foi aumentada, beleza. Um aumento de temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Então o deslocamento vai ser daqui para cá, ó. Beleza? E no outro caso, o deslocamento vai ser daqui para cá. Certo? Uma temperatura maior vai deslocar para lá. Enquanto esse vai deslocar para cá. Então aí, você pode pensar o seguinte. Aqui o CO2 aquoso está diminuindo. Certo? E aqui ele vai querer diminuir também. Então, pensando só nisso, o deslocamento para o lado de lá, ó, aumenta o H+. Só que o CO2 está diminuindo, aí o equilíbrio vai vir para cá. E aí, qual que vai ganhar? Vai ter um aumento maior para lá ou um aumento maior para cá? Não tem como a gente saber isso. E por isso, ele disse o seguinte. Considere que a concentração de CO2 dissolvido foi mantida constante. Então, se a gente considera que isso aqui está constante, a gente só vai considerar o efeito da temperatura. O que significa que o deslocamento vai ser no sentido de produção de H+. Quanto mais H+, mais ácido fica, não é? O que significa que o pH diminui. Então, pH diminui. Agora, o IME não foi claro e ele não deixou claro, né, como que esse CO2 aí vai ficar constante. Mas olha só, você pode pensar o seguinte. Aqui nós temos uma diminuição por causa desse equilíbrio, mas você pode estar injetando mais CO2 lá, ó, e mantendo o negócio constante. Isso é uma das maneiras. E outra coisa também é que você nem precisa injetar nada não, porque você pode pensar o seguinte, o equilíbrio que está na direita, se você pensar cineticamente, ele é muito rápido comparado com o da esquerda. Isso aqui, esse equilíbrio aqui, ó, esse que eu apaguei sem querer, esse que agora eu circulei de vermelho, ele é um equilíbrio rápido, ele acontece às vezes em segundos, com o aumento da temperatura, enquanto esse aqui pode levar até horas. Então pensa, na hora que acontece o negócio, isso aqui nem deu tempo de acontecer, nem deu tempo de variar. Então esse equilíbrio aqui que vai ser o deslocamento primário aqui, e aí você considera também que o H+ aumentou e, portanto, o pH diminuiu. Beleza? Então provavelmente é isso que o IME queria, né? Porque é uma questão mais teórica, né? A gente não tinha conta para fazer. Então essa daí seria a resposta. O pH diminui, a letra B está ali, 5,56, e a letra A está ali, 1,810 a menos 5. Fechou? Então é isso.